Tomar uma aguinha aqui que eu fico um pouco nervoso. É um prazer, uma honra poder estar aqui mais uma vez para trazer uma meditação para os irmãos. Nessa noite vamos meditar na palavra do Senhor no livro de Isaías, Isaías capítulo 40, do versículo 12 ao 31. Você que está em casa, nos acompanhe. Abra sua Bíblia, nos acompanhe. Aqui. Isaías 40, do versículo 12 ao 31. A palavra de Deus por si só, ela fala muito aos nossos corações, né? Os irmãos podem estar me achando um pouquinho estranho hoje sem óculos, porque felizmente eu quebrei o óculos trabalhando. Eu digo felizmente porque Deus sabe o que faz, né? Deus sabe todas as coisas. Talvez se eu não tivesse quebrado o óculos, eu não tivesse visto que minha receita estava vencida, tenho que fazer outro exame e podia até aumentar o meu grau. E se Deus quis que quebrasse, é porque Ele vai me dar condições de eu adquirir outro. Em nome de Jesus. Amém? Todos abriram a Bíblia? Se eu sentir alguma dificuldade aqui em ler, não se estranhe não, por causa do óculos. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de uma efa o pó da terra e pesou em montes os montes em romano e outeiros, em balanças de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho, para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo, e lhe ensinou sabedoria, e lhe mostrou o caminho da eternidade? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde, e como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos que nada, como um vácuo. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisas semelhantes confrontareis com ele? O artífice funde a imagem e ourives o cobre de ouro, e cadeias de prata forja para ele. Os sacerdotes idólatras escolhem madeira que não se corrompe, e busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscila. Acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio? Ou não atentastes para o fundamento da terra? Ele é que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos, e ele quem estende os céus como cortinas, e os desenrola como tendas para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantadas e semeados, mal se arraigou a terra, e seu tronco já secam. Quando um sopro passa por eles, e uma tempestade os leva como palha. A quem, pois, me compareis, para que lhe seja igual? Diz o Santo. Levantai ao alto os olhos e vede quem criou estas coisas.
aquele que faz sair o seu exército das estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder. Nenhuma só se vem faltar. Porque, pois, diz, ó Jacó, e falas a Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Não sabe, não ouvistes que é eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra? Nem se cansa, nem se fatiga, não se pode esquadrilhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços se exaustam e caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos, Deus, pela porção da Tua palavra ali nessa noite, Deus, que o Senhor possa estar usando o Teu servo, Deus, para transmitir da melhor maneira possível, Deus, a Tua palavra, Deus. Que os nossos ouvintes, Deus, possam não só ouvir, Senhor, mas praticá-la, Senhor, adquiri-la, Senhor, e guardar em nossos corações, Deus. Seja conosco em tudo que vai ser feito, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Pode sentar. Irmãos, essa passagem aqui de Isaías, ela ocorre num período que Israel está ali cativo, né? E ali aquele povo começa a desacreditar no Deus, né? E Deus usa o profeta Isaías para que possa renovar a força daquele povo. E ele diz a Isaías, ele manda a palavra a Isaías, profeta, para poder levar aquela palavra até aquele povo. Uma palavra de ânimo, de força, para que eles possam renovar suas energias. Porque muitos deles estavam caindo e estavam até adorando outros ídolos, né? E vamos ver aqui o que a palavra do Senhor nos mostra aqui. No versículo 12, 13 e 14, diz assim: quem na concha de suas mãos mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de uma efa o pó da terra e pesou os montes na romana e os outeiros em balanças de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselhos? Para quem lhes desse compreensão? Quem instruiu na vereda do juízo? E lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho de entendimento. Então, irmãos, Deus manda a palavra até Isaías, para Isaías transmitir a sua palavra àquele povo que estava começando a desacreditar, né? A esmurecer, porque assim, igual a irmã Nieja estava falando, né? Tem momentos que nós começamos a esmorecer, mas não podemos começar a desacreditar de Deus, porque Deus, Ele é soberano em nossas vidas. Muitas vezes nós damos cabimento ao nosso próprio esfriamento, né? Porque nós muitas vezes damos espaço, se deixamos levar pela secularidade, pela correria do dia a dia, às vezes demora de alguma coisa acontecer, né? Mas as promessas do Senhor, elas vão se cumprir no seu devido tempo, né? Assim como Deus prometeu ao povo de Israel que ia libertar eles, e que por muitos anos o povo esperou, apesar de murmurar, esfriar e muitas vezes querendo desistir, mas afinal de contas Deus cumpriu a sua palavra e libertou aquele povo do cativeiro, né? Mesmo assim, são as promessas que Deus tem em nossas vidas. Ele vai cumprir, mais cedo ou mais tarde. Basta nós termos paciência e esperarmos no Senhor. Então, assim, no texto aqui, ele começa com a palavra quem que remete a uma pergunta. E ele faz várias perguntas nesses 3 versículos. Quem? Inicia-se uma série de perguntas. A introdução funciona como
expressão enfática, como se estivesse dizendo, ninguém faz. Ele faz assim, ele faz a pergunta, ele faz com que o profeta pergunte ao povo, quem faz tal coisa a não ser Deus? Quem na concha de suas mãos mediu as águas, a não ser Deus? Quem tem esse poder para poder medir as águas, toda a água, tanta água que tem nesse mundo, e Deus, na concha de suas mãos, Ele consegue fazer essa medição, né? E outras perguntas aqui, né? Quem mediu dos céus a palmos? Quem conseguiria medir os céus, toda a plenitude dos céus, a palmos, a não ser Deus? Pela sua grandeza, pelo seu poder. Então Deus aqui mostra que Ele é grandioso, que Ele tem todo o poder para poder fazer aquilo que Ele deseja. Não aquilo que nós queremos, porque muitas vezes nós queremos coisas que não vai de encontro à vontade de Deus. Muitas vezes nós queremos coisas para o nosso próprio bem que não agradaria a Deus. Mas Deus aqui, Ele diz àquele povo, eu estou com vocês, eu tenho todo o poder para fazer, eu posso fazer e eu vou fazer. Mas no meu tempo, não no tempo do povo, não no tempo que o povo queria. E assim Deus, mais para frente, vai fazer, né? Diz assim, também o 14, com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na verdade do juízo, e lhe ensinou sabedoria, e lhe mostrou o caminho de entendimento? Quem fez isso? Ninguém. Ele é Deus, Ele é o Criador, Ele é o ser maior do universo, né? Ele é onisciente, Ele tem toda a ciência, Ele sabe todas as coisas. Então, ninguém ensinou a Ele, certo? Ele que tem todo o conhecimento, toda a ciência, Ele que está para nos ensinar. Ele nos mostra aqui que não teve nenhum antes dele, Ele é único, Ele que tem todo o poder, Ele não foi ensinado por ninguém, Ele que ensina. Amém? Versículo 15 diz assim, eis que as nações são consideradas por Ele como um pingo que cai de um balde, e como um grão de pó na balança. As ilhas são como os pó fino que se levantam. Essa relação que Ele faz entre nações e ilhas, Deus é soberano sobre todos os poderes dos homens, né? Então, eles devem ser considerados como nada diante da grandeza de Deus, né? Todo o poder humano, toda a sabedoria, toda a inteligência, tudo isso é proveniente de Deus. Então, nada pode ser comparado às coisas, às maravilhas que Deus faz, porque Deus, Ele detém de todo o poder. Então, por mais que o homem seja inteligente, por mais que o homem possa fazer grandes maravilhas aqui no mundo, ter grande sabedoria na ciência, grande sabedoria bélica, grande sabedoria na engenharia, mas isso tudo provém de Deus. Tudo provém de Deus, porque Deus é que dá todo esse conhecimento ao homem para que possa ser usado para o bem, mas muitos homens usam para o mal esse bem. E Deus mostra aqui que Ele é dono de todo o poder, Ele retém todo o poder, e todo o poder do homem, todo que o homem pode fazer diante dele, não é nada, não significa nada, não é nenhum grão, nenhum pó diante dele. 16, nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. 17, todas as nações são perante ele como coisas que não é nada. Ele as considera menos que nada, como um vácuo. Para Deus, as nações rebeldes são como nada, são um pouco empecilho para Ele, porque nada pode frustrar os planos de Deus. O que Deus planeja, está feito e acabou, vai se realizar, porque não pode ser frustrado os planos de Deus. Muitas vezes nós queremos até fugir dos planos dele. Muitas vezes nós queremos arrumar desculpa para não seguir nos caminhos dele, nos planos dele. Mas se ele tiver plano na sua vida, meu irmão, pode ficar certo. Você pode fazer o que for. Você pode ir para onde for, mas vai se cumprir. Agora eu lembrei da mensagem do pastor Leonardo, domingo passado, que ele falou de Jonas. E aconteceu com Jonas. Deus disse a Jonas, Jonas, vai a Nínive e prega. E Jonas o que fez? Ele quis fugir, quis ir para outro caminho. Mas não, o plano de Deus é que Jonas fosse para Nínive. E o resultado,
de um jeito ou de outro, Jonas foi para Nínive, porque era o plano de Deus na vida de Jonas, é que ele fosse ali até aquela cidade. E ali foi feito grandes coisas, né? Então, meus irmãos, os planos do Senhor não podem ser barrados, não podem ser frustrados, porque Ele é quem planeja, Ele é que se faz cumprir. 18. Com quem comparareis a Deus? Ou coisas semelhantes, confrontareis com eles? Meus irmãos, não existe nada que possamos comparar com o nosso Deus, né? Nosso Deus, Ele é onipotente, onisciente, onipresente, Ele é grandioso, Ele é poderoso, Ele é Deus dos exércitos. Não temos nada com que possamos comparar com Ele. Não temos nenhuma medida que se aproxime da grandeza que é o nosso Deus. Então, portanto, a grandeza de Deus é tão suprema que não achamos nada que possa nem se aproximar da sua grandeza, do seu poder. 19. O artífice funde a imagem, e o ourives cobre de ouro, e cadeias de prata forja para ele. 20. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe e busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscila. Acaso não sabeis, porventura não ouves, não vos tem sido anunciado desde o princípio, ou não atentaste para o fundamento da terra? A glória de Deus e o poder de Deus são revelados na natureza, meus irmãos. E nada dessas coisas que são criadas pelo homem servem para a nossa adoração, porque nós temos um único ser que nós devemos adorar, glorificar e render graças ao nosso Deus. E diz assim, lá em Romanos, alguém pode abrir aí, Romanos 1, 20, por favor? Só para dar ênfase a esse versículo. Alguém pode ler? Romanos 1, 20. Então, irmãos, Deus quer dizer aqui que a sua glória, a sua majestade vem desde o princípio, desde a criação, desde o fundamento. Não é de hoje que Deus é Deus. Deus é Deus desde sempre. Então, desde lá que a sua glória vem sendo mostrada. Mas muitos não creem no Deus. Muitos criam falsos ídolos para adorar, para idolatrar, né? Muitos aí adoram gesso, madeira, metal, seja lá qual tipo de ser que seja, inanimado. E nós não, nós adoramos um Deus vivo, um Deus que pode fazer por nós, um Deus que está sempre conosco. Deus, apesar de estar na glória, Ele está sempre conosco. Ele nunca nos abandona, Ele está sempre do nosso lado. Nas horas boas e principalmente nas difíceis. Nas dificuldades é que vemos o agir de Deus. Porque muitas vezes quando estamos na mansidão, na vida boa, nós até nos afastamos do Senhor. Por quê? Porque não temos dificuldade, não precisamos estar adorando a Deus. Mas aí, pelo contrário, aí também devemos adorar, porque agradecer a Deus, porque por tudo que Ele já tem feito por nós, né? Mas na dificuldade, nós corremos para os pés do Senhor. Na dificuldade é que nós vamos buscar Ele. Mas por quê? Porque ali, na dificuldade, nós precisamos de algo mais. Então, irmãos, se Deus está conosco nas horas boas e nas ruins, por que não podemos estar com Ele também nas boas e nas ruins? Então, adore o seu Deus, agradeça a Ele, louve a Ele, tanto na bonança como na tristeza, porque Deus é Deus. Ele está contigo todas as horas de tua vida. 22. Ele é que está assentado sobre as redondezas da terra, cujos moradores são como gafanhotos, e Ele é quem estende os céus como cortinas e os desenrola como tendas para neles habitar. O Senhor é rei sobre toda a criação. E na parte B aqui nós vemos aqui, Ele é quem estende os céus como cortina
e os desenrola como tendas para neles habitar. Essa parte B, ela ilustra sobre os céus, né? Os céus que se está sobre toda a terra, que se estende sobre toda a terra, né? Deus é quem desenrola, Deus é quem estende os céus, né? Como cortinas. A soberania de Deus é tão grande que Ele está em todas as partes, né? O 23 e 24. Ele é quem reduz a nada príncipes e toma em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco e já secam. Quando um sopro passa por eles, em uma tempestade os levam como palha. A autoridade de Deus é tão grande que nem príncipes, nem juízes têm autoridade maior do que a de Deus, porque Deus é que faz esses príncipes e juízes ser autoridade na terra. Então Deus faz eles ser também, e Deus também pode fazer eles deixar de ser. Deus é que anula a palavra do juiz. O juiz da terra pode determinar algo em sua vida, mas se não for a vontade de Deus, se não for o que Deus quer para a sua vida, o que prevalece é a vontade de Deus. E toda a palavra do homem será anulada perante a força, perante a grandeza do Senhor. A quem, pois, me comparareis, para que eu lhes seja igual? Diz o Santo. Levantai ao alto os olhos e vede quem criou estas coisas. Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder. Nenhuma só vem a faltar. O Senhor conhece intimamente a sua criação. Ele não pode ser superado. Quem na sua grandeza, porventura, conheceria todas as estrelas do céu? À noite, se você olhar para o céu, na noite limpa de nuvens, você vai ver muitas estrelas. Você não consegue nem contá-las. Quanto mais saber cada uma pelo nome, né? Deus sabe, Deus conhece cada uma. Deus conhece a sua criação, cada uma, porque Deus, Ele tem intimidade com a sua criação. Porque, pois, diz, ó Jacó, e fala ao Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Em sua ira, Deus havia escondido a sua face, mas em sua força, em seu favor, seria perdoado. Seria usado todo o seu poder em seu favor. Deus aqui, ele estava entristecido, né? E por isso não mostrava a sua face a Jacó, mas perante a sua grandeza, ele usaria também todo o seu poder em favor de Israel. Tudo que estaria ao seu alcance, ele faria para livrar Israel daquele cativeiro, né? Não sabeis, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento? Faz-se forte o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Todos aqueles que não encontram mais alegria nesse mundo e anseiam pela vinda do reino de Deus, né? Deus, ele renova as forças daqueles que não sentem mais prazer nenhum nesse mundo, né? Porque o mundo tem muito para dar aí, mas para nós não, para nós que servimos a Deus não. Nós não devemos sentir alegria nas coisas mundanas, no pecado, na concupiscência, porque Deus, ele nos quer santos e nós temos que caminhar para uma santidade. Então, ele nos fortalece aqueles que se mantêm firmes na presença do Senhor, aqueles que querem, desejosos, o retorno do reino de Deus, a vinda do seu Filho, Cristo Jesus, novamente. Os jovens se cansam e se fatigam, os moços se exaustam e caem, mas os que esperam no Senhor
renovam suas forças, sabem as asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Os que esperam no Senhor têm as suas forças renovadas e a alegria na esperança de que Cristo voltará novamente para acabar com toda dor e sofrimento, enxugará toda a lágrima do seu rosto, daqueles que esperam com alegria no Senhor. Irmãos, essa é a esperança que nós temos, né? Que um dia Cristo voltará, acabará com todo o nosso sofrimento, com toda a dor, enxugará as lágrimas do nosso rosto. Mas para isso temos que se manter firmes, crentes na fé em Jesus Cristo, né? Porque Deus enviou seu Filho para que nós tivéssemos essa esperança. Então, peço aos irmãos que se mantenham em oração, se mantenham firmes, que peça força ao Senhor para renovar suas alegrias, sua vontade, seu desejo de estar cultuando aqui na igreja, cultuando também em sua casa, cultuando ao nosso Deus que é maravilhoso, que é poderoso e que tem todo o poder para satisfazer o nosso coração, regozijar o nosso coração, segundo a sua vontade. É assim que eu deixo essa pequena meditação. Espero que os irmãos tenham compreendido e que possam aplicar em suas vidas e que Deus nos abençoe.